Faço o que eu faço e faço o que eu digo. Olá, vem falar comigo! Eu sou Ellen Villanova e este é um espaço para a gente dialogar sobre oratória com técnicas de teatro. Uma coisa bem diferente que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que é muito interessante para que a gente consiga desenvolver as nossas habilidades para ter segurança, para falar bem em qualquer situação. Como eu já disse, eu sou Ellen Villanova, eu sou jornalista há 20 anos e atriz há 27 anos e juntando as duas coisas, eu vou te ajudar a ter essa segurança para falar cada vez melhor. E hoje o nosso assunto é estimular a plateia. O que é isso, gente? Fazer com que a plateia esteja junto com a gente, mas mais do que isso, mais do que criar uma conexão, é fazer com que ela entre em ação a partir daquilo que a gente propõe na nossa palestra, no nosso discurso, no nosso vídeo. E aqui, eu, por exemplo, vou querer que você coloque em ação as coisas que eu vou te ensinar hoje, as coisas sobre as quais nós vamos dialogar. Então, eu vou te convocar para essa ação, eu vou te estimular a agir. Isso é estimular o nosso público. E por que é tão importante a gente estimular as pessoas com as quais nós estamos falando? Porque é isso que a gente quer. Quando a gente tem uma comunicação assertiva, a gente quer trazer alguma informação para essa pessoa, fazer com que ela faça alguma coisa por nós ou por ela mesma, a gente quer incentivar, a gente quer estimular, a gente quer ensinar, a gente quer entreter, algum objetivo a gente tem. E para alcançar esse objetivo, a gente vai na conexão e no estímulo que a gente está dando a essas pessoas para realizarem alguma coisa, para estarem junto com a gente, para aprenderem alguma coisa, como eu acabei de falar aqui. Então, estimular o seu interlocutor durante o diálogo te garante também a certeza de que você está conseguindo chegar de forma precisa à sua audiência. E isso acontece mais na forma presencial. Então, eu estou dando meu discurso, estou fazendo a minha palestra, estou conversando com pessoas aqui na minha frente, e eu consigo perceber o olhar, eu consigo perceber se elas estão motivadas, tem toda a questão de postura, se ela está mais relaxada, se ela está mais com o corpo para frente, de que forma que ela está se posicionando naquela minha palestra, se ela está no celular, se ela está com o corpo para lá, mas está virada para mim, enfim, de que forma aquela plateia está se conectando comigo para eu ver até que ponto eu vou conseguir introduzir ali aquele estímulo, aquele incentivo para que ela parta para uma ação, para que ela parta para uma qualidade de vida melhor, para que ela parta para conhecer aquilo e pesquisar mais a fundo, enfim, seja qual for o meu objetivo. Numa gravação de vídeo isso pode acontecer também, mas a gente vai ter essa resposta um pouco mais tarde, nos directs, nas mensagens enviadas, nos comentários. A gente também vai poder ter certeza se a gente está chegando a esse público e continuar o nosso trabalho. E aí vem para uma sequência. Nesse momento imediato eu tenho que acreditar que está dando certo, ter minhas ferramentas para isso, como eu já falei no vídeo sobre clareza. Quando a gente é claro, quando a gente coloca a nossa mensagem de uma maneira com bastante qualidade, objetiva, com a dicção boa, eu não tenho por que duvidar que a pessoa não está me entendendo. Então, eu estou sendo clara naquela mensagem, eu não tenho como te olhar aqui agora, eu estou falando para a câmera, eu não sei que reação você está tendo, que rosto você está... Não estou gostando do que ele está falando, estou gostando, estou interessada, mas eu vou acreditando naquilo depois, nas mensagens, nos comentários, eu vou ter um feedback, eu vou ter esse retorno e vou saber se eu estou no caminho certo, no interesse, no que você gosta, no que você quer ouvir aqui no nosso canal, enfim, então eu vou ter essa resposta também a partir desse estímulo. E, inclusive, no vídeo a gente tem como chegar a esse público, porque a gente sempre tem um objetivo, a gente está sempre estimulando alguém a fazer algo, mesmo numa sala de aula, se a gente lembrar aí dos nossos tempos de aulas de geografia, aulas de matemática, aula de português, aquilo está sendo ensinado, tarefas são passadas, o professor quer que você aprenda aquele conteúdo, ele tem uma motivação para ensinar, ele tenta lhe estimular para que você tenha vontade de chegar em casa e fazer a tarefa, ele quer que você entenda aquilo, que aquela informação chegue a você e fique, se solidifique. Então, todos nós que falamos em público ou para um público temos um objetivo. E o que queremos é estimular você a fazer alguma coisa. Aqui eu estou te estimulando a entender mais sobre desenvolvimento pessoal no que diz respeito à sua oratória, no que diz respeito à sua comunicação, à sua fala, como você vai chegar às pessoas, como você vai ser um orador melhor, como você vai poder ter uma comunicação melhor, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal. É esse meu estímulo, essa é a minha vontade de que você comece a ação para praticar o que eu ensino aqui no Falando com Ellen. Quando a gente ignora o nosso interlocutor, ainda que ele esteja do outro lado da câmera, eu faço de conta que ele não existe, gravo aqui para uma câmera, falo com o celular. Isso, gente,
É uma forma prepotente da gente trabalhar, porque a gente achar que a gente não precisa do outro para fazer o nosso trabalho. Agora imagina, se eu não preciso de você para fazer o meu trabalho, que é esse aqui hoje, é gravar esses vídeos, é oferecer conteúdo de qualidade, de forma gratuita aqui na internet, ver você crescendo, ver você prosperando. Eu quero esse retorno, eu quero o seu comentário, eu quero que você vá lá no direct, fale comigo no @EllenVillanova, eu respondo a todas as mensagens, gente, eu garanto. Então eu quero esse retorno. Eu considerar que você não é importante nessa conversa, eu ser prepotente, achar, não, eu vou falar aqui, se ele quiser, ele que veja, que ele não veja, me interessa você. Você me interessa muito. Me interessa o que você pensa, o que você quer, que tipo de conteúdo vai fazer com que eu chegue a você de forma mais fácil, vai fazer com que eu chegue a você de forma que você consiga consolidar, solidificar aquele entendimento. Então, você me interessa muito. E é isso que eu quero que você tenha também em mente quando você for o emissor da mensagem, que aquele receptor esteja ali para te compreender, que você consiga estimular aquela pessoa a alguma ação. Então, só há comunicação nesse tripé: emissor, canal e receptor. Meu celular aí, a câmera, todo esse aparato aqui, enfim, por onde eu estou passando essa mensagem, pela internet, é o meu canal de comunicação. Eu sou a emissora da mensagem, você que está aí do outro lado é o receptor. E essa comunicação, ela só vai se fazer se essa mensagem chegar até você. E para chegar até você, um dos pré-requisitos que eu trabalho é que eu tenho que estar conectada ao que te interessa, ao que você quer, para a partir daí eu conseguir te estimular para alguma coisa. Claro que se você vai assistir esse vídeo, você já tem interesse em comunicação, em autodesenvolvimento, em ser um orador melhor, ser um palestrante, gravar seus vídeos na internet, vender seus produtos. E aqui o meu papel é te oferecer esse conteúdo e dentro daquilo que você quer. Hoje estou falando de estímulo, de você conseguir estimular a pessoa que está do outro lado a fazer aquela ação que você vai propor a ela. E aí pode ser de vários aspectos. Você pode, eu vou falar disso daqui a pouquinho só para a gente não se adiantar, mas você pode ser de diversas profissões. Aliás, já está na hora aqui no meu roteiro, já era esse horário, já era esse momento do texto que eu vou falar sobre isso. Qualquer pessoa que cria conexão com o outro consegue estimular mais facilmente essa pessoa. E aí eu vou dar exemplos: um pastor de igreja, gente, ou um padre, ou alguém que está numa seita religiosa, enfim, numa casa que tem uma religião. Ele precisa se conectar com aquelas pessoas para ensinar aquilo que aquela religião oferece, aquilo que aquela religião acredita. Então, existe essa conexão, existe uma emoção, existe uma passagem de entendimento quanto ao que você acredita, você pastor, você padre, até você convocar para uma ação. Você comover aquela pessoa para que ela consiga chegar e realizar aquele objetivo que a sua religião acredita, por exemplo. Também na igreja, e precisa existir essa conexão para que exista o estímulo. E a gente tem estratégias para chegar a essa conexão. Contar uma história, emocionar, contar um fato que faça sentido. Isso tudo é extremamente pertinente, é importante para que você se conecte e aí então você diga: vamos fazer isso? Vamos trabalhar dessa forma? Vamos ser mais solidários? Vamos ser mais cuidadosos com a nossa família? Enfim, as mensagens que costumam ser passadas em ambientes religiosos. Então, isso também está na religião. Eu quero mostrar para vocês que esse estímulo, estimular a nossa audiência, estimular o nosso público, está em tudo quanto é comunicação. Até se eu estiver conversando aqui com o meu chefe no meu trabalho, quiser pedir uma folga, eu quero estimular ele a me dar essa folga. Olha, eu estou trabalhando tanto, já fiz isso, aquele projeto só foi adiante porque eu estava lá, eu consegui colocar. Agora eu estou precisando só de um dia porque eu quero passear com minha filha, que há muito tempo que eu não passeio e tal. Então você está estimulando para uma ação com seus argumentos, com a forma de envolver aquela pessoa, o seu chefe, seja quem for. Pode ser o seu colega de trabalho que você quer trocar um plantão. Vai rolar ali antes uma argumentação, um contexto, uma história, para você convencer essa pessoa a te ajudar naquele momento. Então, utilizamos de estratégias para estimular quem está aí do nosso lado. Eu, por exemplo, tenho toda uma sequência aqui de roteiro que eu construo para me conectar a você, para falar por que eu estou falando de estimular a audiência. Então, eu conto casos, conto histórias de pessoas que foram ou não e que conseguiram alcançar esse processo, o jeito certo de fazer isso. Eu vou criando um modelo de roteiro para que eu consiga
chegar a você. Não é só o pastor, gente, cantor também estimula a plateia. Ou você acha que um puxador de trio elétrico não precisa estimular as pessoas a pularem? Sai do chão, na palminha da mão, bate, 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 sai do chão, pula, 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 pula. Isso é o que, gente? É estimular. É estimular a pessoa a fazer aquilo que é interessante para aquele momento. Ou se eu tô lá parado, não tô muito afim de dançar e vejo que tá todo mundo parado também, eu vou começar a acreditar que aquele show não tá bom. Agora, já aconteceu com você, de você tá ali parado, bebendo alguma coisa, encostado, e ver tá todo mundo pulando, se divertindo, e aí você começa, tá todo mundo aqui pulando, se divertindo, uhul, vamos lá, pula, pula, pula. Você começa a se animar também para aquilo, porque aquele estímulo tá sendo feito. Não é à toa que nós temos grandes puxadores de trios elétricos e outros que não são tão bons assim. Vai depender da energia daquela pessoa, do tipo de música que ela canta, de como ela se relaciona, da simpatia que ela tem, do carisma, da empatia. É fato, você vai conseguir estimular mais as pessoas o quanto mais carismático você for. E o que é carisma, gente? Vamos fazer um episódio sobre isso. Produção, anota, por favor, que a gente tem que falar um dia sobre carisma. O que é carisma? Por que tem gente que tem e tem gente que não tem? Vamos pensar sobre isso? Num próximo episódio, não necessariamente no próximo, ok? Num próximo episódio, vamos falar sobre carisma pra gente entender por que Ivete tem aquele carisma, por que Xuxa, inegavelmente, teve um grande carisma com as crianças. Enfim, e outros apresentadores, outros do mesmo tipo de programa já não tiveram tanto, e cantores também. Por que Bel do Chiclete? Né? Vamos pensar sobre isso então um dia? Carisma é um assunto interessante também para a gente pensar. Então eu falei de cantor, falei de pastor, professor, todas essas profissões, todos esses profissionais que também são profissionais da voz, profissionais da oralidade, eles precisam ter essa conexão para a gente estimular. A gente não consegue estimular se a gente não se conectar. Se você não se conectar comigo e eu disser para você, a gente faça isso, faça aquilo, você vai dizer, por que eu vou fazer? A gente tem que ter uma conexão. O estímulo, ele parte necessariamente de uma conexão que a gente tem com o público. Aí você vai dizer, Ellen, mas você está falando de carisma, eu não sou simpática, eu não sou uma pessoa simpática. Será que eu vou conseguir me conectar? Vai. Gente, a gente tem que se descobrir. Eu trabalho com oratória, com técnicas de teatro, porque eu entendo que o teatro é uma ferramenta não, gente, é uma caixa inteira de ferramenta, é um trator, é uma ferramenta inteira de conhecimento para a gente perceber aquilo que a gente tem e aquilo que a gente não tem. E aquilo que a gente tem, a gente melhorar, a gente desenvolver, e aquilo que a gente não tem, a gente procurar construir ou sublimar aquilo da vida da gente e trabalhar mais naquilo que a gente tem. Ou seja, a gente se conhece e a partir desse autoconhecimento a gente consegue trabalhar mais. Eu não sou simpático. Vamos tentar? Existe uma possibilidade? Existe uma faísquinha lá dentro de uma simpatia que a gente pode trabalhar? Não, nenhuma, sou muito mal-humorado. Que conexão a gente vai fazer para que você... Que ferramenta a gente vai fazer para que você construa essa conexão com sua plateia? Que estratégia, melhor dizendo, a gente vai fazer para que você tenha essa conexão? É o seu conteúdo? É, às vezes, a sua brabeza? Porque sim, eu tive professores extremamente bravos, antipáticos, mal-humorados e que, por isso, criavam uma conexão, criavam um interesse na gente, era uma coisa até divertida de falar. Então, tinha um professor que dizia, bom dia, só se for para você. A gente já criava piada com aquilo. Então, de que forma você vai criar a sua conexão? Aí você pode dizer também para mim, eu acho que eu não organizo minhas ideias de forma clara. Vamos organizar suas ideias de forma clara. Tem um vídeo só sobre isso, clareza. O que é clareza na nossa mensagem? A gente tem como construir essa clareza, porque sem clareza a gente não consegue chegar ao outro. Imagina se eu estou falando aqui, railê parará pirulilo, railê parará pompom, com cle, rai piruli parará pisquitim, pisquitim, tintim, tintim. Você vai dizer, essa mulher tá falando o quê, gente? Não vou mudar de canal aqui, vou passar para outra coisa. Porque eu não tô conseguindo me conectar a ela, porque simplesmente eu não sei o que é que ela tá falando. Então a gente tem que ter clareza. E aí eu lembrei do caso de minha filha essa semana, acho que foi ontem, ela falou pra mim assim, mãe, fala com o Lupito, nosso cachorro, fala com o Lupito pra ele entrar em casa, não sei o que, não sei o que. Pra ele ir pra caminha dele que tá frio. Eu falei, Lupito, Lupito, vai pra sua caminha. Ela, não, mãe, assim ele não vai entender. Você tem que falar, au, 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 au. E ficou dizendo como eu tinha que falar pra chegar até ele. Ou seja, se ele não entende a minha língua, ele não vai. Se eu não tenho clareza, você não me entende. Se você não me entende, eu não consigo ter conexão com você. Se eu não tenho conexão,
eu não consigo te estimular. Então, clareza é fator fundamental. Se você acha que você não tem clareza, existem formas, estratégias, a gente aprende tudo nessa vida, tá? Então, a gente pode aprender também a ter clareza no nosso texto. Ah, não, eu não quero, quem quiser que me entenda, é isso aqui que eu tenho para falar. Prepotência, prepotência. É muito difícil hoje você ter um emprego, alguma coisa que você esteja se lixando para o outro. O que mais se aproxima disso, às vezes, são alguns cargos públicos e olhe lá, porque hoje existem processos administrativos disciplinares, existem diversas formas da gente também se preservar disso, se prevenir dessas situações, não estar com essas pessoas, não querer estar... Enfim, é muito difícil que a gente trabalhe uma coisa que a gente não precisa se preocupar com a opinião do outro, nem que sejam os nossos pares. Você é um juiz, eu não estou preocupado com a opinião do advogado, do quem procurou, não estou preocupado com a opinião em relação à minha sentença, das partes, mas os meus pares, o que eu coloquei naquela sentença, enfim, o jornalista hoje está atento a tudo, né? Essa semana teve um juiz que colocou menos a droga, que era para devolver tudo ao suspeito, menos a droga. Só que ele escreveu mesmo a droga. Pronto, virou notícia, que o juiz havia mandado devolver a droga ao suposto traficante, ao suspeito, enfim. Então, hoje, a gente tem que estar preocupado, sim, com o que as pessoas pensam. Em qualquer época da vida, eu acredito. A gente tem que estar preocupado para crescer profissionalmente, inclusive. Não é se preocupar a ponto de se preocupar com o julgamento das pessoas, mas é dar o seu máximo, o que você pode dar de forma clara, de forma objetiva, passando o seu conteúdo de forma correta, para que você se previna de situações assim, de situações que possam abalar a sua credibilidade, abalar o seu profissionalismo. Então, essa prepotência de achar que você não precisa estar com o outro, se conectar com o outro, até para estimulá-lo, não é bacana. Sinto muito se você pensar assim, vamos mudar esse pensamento, se você quer crescer, se desenvolver, não só profissionalmente, gente, se desenvolver na sua vida. Imagina se você está numa relação, numa discussão de casal, e aí coloca lá o que você quer, como você pensa na vida, o que você queria daquela casa, a forma como você está achando aquele casamento, e não se propõe a entender o outro, para a partir desse entendimento estimular o outro a agir de uma maneira mais parceira no casamento, agir de uma maneira mais legal. Você só vai conseguir estimular o seu parceiro, o seu companheiro, a sua companheira a fazer aquilo para o casamento dar certo, se você conseguir essa conexão para esse estímulo. Então, se você não se conecta, você se coloca numa posição prepotente, fala e acabou, você não vai conseguir ajudar o outro. Por isso, e se ajudar também, porque é um casamento. E falando disso, dessa prepotência, é muito importante a gente pensar também que o tempo que a gente vai dar para o outro é importante nessa fala. Quando você está com apenas um interlocutor na sua frente, apenas uma pessoa conversando com você, dê o tempo, entenda o raciocínio dele, entenda o que ele quer dizer, para que a partir daí você consiga estimulá-lo. Até numa venda, eu já falei disso aqui no vídeo sobre vendas, que é você entender o que o seu cliente quer, para que você possa ir ali naquele ponto certo, naquele ponto que vai fazer com que ele compre o seu produto, no ponto exato da dor dele, a dor que a gente chama em marketing da necessidade, aquilo que mexe com ele, aquela emoção que bate nele, que ele sente. Então, onde está aquele ponto em que você vai conseguir mexer para você vender o seu produto? Seu produto tem N características, N qualidades, mas tem uma qualidade que vai atender aquela pessoa em específico, e a gente só vai poder saber que qualidade é essa que vai atender aquela dor, como eu chamei agora há pouco, se você conseguir escutar, se você conseguir ter aquele argumento, entender quem é aquele público, entender quem é aquela pessoa. Então é importante você também dar o tempo, você escutar, não só falar, para que você consiga estimular esse público. Quando você vai numa palestra, que tempo é esse? Aí não é escutar, porque são muitas pessoas, você está ali convidado, às vezes tem um tempo exato, mas é você escutar antes, não necessariamente escutar essas pessoas, mas escutar um representante dessas pessoas. Quem são, faixa etária, o que elas fazem, o que elas esperam daquele encontro, que expectativa que eles têm daquela palestra, o que eles precisam aprender naquele momento, quais são as verdades daquelas pessoas naquela circunstância. E isso é uma maneira de você escutar para que você consiga estimular.
E isso vai para tudo, numa religião, de repente ali o pastor com seu rebanho, com aquelas pessoas que o seguem, que acreditam nele, estão num momento de vida complicado, na cidade aconteceu aquilo, na comunidade aconteceu um crime, e aí o que é que elas precisam ouvir naquele momento? Como eu posso me conectar a essas pessoas? A gente precisa de sensibilidade para falar com o outro, para a gente passar as nossas informações para o outro. Aqui, quem é você que está falando comigo? Eu pesquiso sobre isso, pesquiso sobre quem são as pessoas que querem me ouvir, quem são as pessoas que têm me ouvido, que profissão elas têm, são autônomas, são funcionárias públicas, funcionários públicos, no plural, funcionárias públicas, enfim. Então, eu procuro saber para que eu possa me conectar com você de uma maneira mais coladinha, que grude, sabe? Chicletinho, eu quero grudar em você, eu quero te entender, porque eu quero te estimular a melhorar. Então, às vezes a gente considera que para estimular o interlocutor é preciso também conferir se ele está entendendo, se ele ouviu, se ele... Perceba, eu falei agora há pouco que a gente precisa entender, a gente precisa escutar esse interlocutor, principalmente quando é um diálogo mesmo, um a um ali. A gente precisa escutar para ver o que é que a gente vai falar para ele, o que é que vai ser o ponto forte para estimular ele a alguma ação que seja o meu objetivo ali, uma venda, ensinar alguma coisa, um estímulo para que ele melhore de vida, um conselho, enfim. Eu preciso ouvir essa pessoa. Isso é muito diferente de eu checar o tempo inteiro se você está me entendendo. Isso é muito importante falar, porque você pode sair daqui com essa sensação de que eu tenho que estar o tempo todo certo, você está me entendendo, ok? Não. Isso tem a ver com clareza. Quanto mais eu passo, quanto mais eu pergunto, que a gente chama a linguagem fática da comunicação, que é o alô no telefone, que eu falo alô, e eu espero a pessoa dizer alô, é para conferir se aquele canal está funcionando. Conferir se aquele canal de comunicação está funcionando. Alô, alô, tá me ouvindo? Oi, tudo bem? Esse tudo bem às vezes não é nem educação, é mais para ter um retorno se a pessoa está te ouvindo. Tudo bem? Tudo bem, tá me ouvindo? Então, a linguagem enfática da comunicação. Essa linguagem, quando ela é colocada numa palestra ou num vídeo, ela soa como uma insegurança do palestrante ou do orador. Se eu fico o tempo todo certo, né, vira até um vício de linguagem, entendeu? Tá ok? Entende? Então, isso passa insegurança. Quando eu falo que eu preciso entender a minha plateia, quando eu falo que eu preciso me conectar à minha plateia para conseguir estimulá-la, incentivá-la a algo, eu não estou falando de checar a comunicação o tempo inteiro, porque isso denota insegurança. Eu estou falando de ser claro, de uma conexão que vai ser feita por diversas formas para que haja esse estímulo. Não confunda checar a comunicação o tempo inteiro com uma tentativa de conexão. Pelo contrário, isso vai afastar o seu público de você, porque ele vai te achar inseguro, ele vai te achar fraco, você vai perder sua autoridade no que você está falando, porque ele não está confiante que ele tá fazendo a mensagem dele chegar a mim. Ele não está confiante. E aí, eu não acredito em quem não confia nem em si próprio. Isso passa, assim, uma sensação de insegurança. Pausa para uma aguinha. Então, não confunda estimular com se preocupar se a pessoa está te compreendendo. Essa preocupação sobre o entendimento ou não de seu texto é parte da clareza da sua comunicação. Quanto mais claro você for, mais seguro você vai estar para falar bem em qualquer situação e mais confiante você vai estar de que as pessoas estão lhe entendendo. Se eu estou com a dicção boa, se eu estou falando o meu assunto de uma forma clara, organizada, se eu tenho um roteiro, se eu trabalhei para isso, se eu estou organizada nas minhas ideias, por que você não vai estar me entendendo? Só se você não estiver prestando atenção. Se você está prestando atenção, você tem tudo para me entender, então eu não preciso ficar checando essa compreensão. Eu só preciso aqui me preocupar com a nossa conexão, com a nossa comunicação no sentido dos argumentos que possam te tocar. Tá bom? Estimular é envolver o interlocutor a ponto de fazer com que ele interaja da melhor forma possível com você. Todo discurso chama atenção para alguma coisa, como eu já falei. Uma aula chama atenção para um aprendizado. Isso é interessante, porque eu tenho conversado muito com alguns professores que estão dando aula online e eles já me falaram uma questão que é sobre não poder fazer as brincadeiras. Porque, vamos combinar, né, gente? Você está na sala de aula, só o professor e os alunos, sem câmera, sem nada, e brinca, e faz algumas coisas, até às vezes solta um palavrão, ou uma brincadeira, uma piada, dependendo do público, claro, da idade. Um professor falando de professora de universidade e tal. Então, essa tranquilidade, essa naturalidade se perde com o vídeo gravado.
Então, eles estavam se queixando disso comigo, porque com a gravação do vídeo, a gente fica, poxa, aquilo o diretor vai olhar, o aluno vai passar para a mãe, vai exibir em outro lugar e vai compartilhar, eu vou perder o controle. Quando você está na sala de aula com seus alunos, está tudo ali, está tudo controlado, o ambiente está controlado, a não ser que esteja alguém gravando ali no celular e escondido, mas aí já seria de uma forma ilícita, não seria uma forma bacana também, mas além de ilícita, se o professor não autorizou. Mas numa gravação, aquilo fica mais óbvio, fica mais... Enfim, ele fica muito vulnerável, porque aquela informação pode ser passada para outras pessoas. E com isso, eles estavam se queixando de perderem um pouco o estímulo, a conexão com os alunos, de não conseguirem fazer aquelas brincadeiras, estar naquele ambiente mais acolhedor, de mais intimidade. É um aspecto difícil mesmo, porque ele vai ter que optar, ele vai ter que escolher as coisas que dá para ele falar, que ele vai se sentir seguro depois, se forem compartilhadas essas coisas. Enfim, muda mesmo, muda bastante ao nosso novo normal e a gente tem que aprender a lidar com ele e descobrir também as coisas boas, e a gente tem vídeo também sobre isso aqui no Falando com ele, tá bom? A intenção é sempre fazer com que se mude de alguma forma, uma nova informação para uma mudança. O que eu quero aqui de você hoje? Que você entenda que você tem que estimular o seu público, que você precisa de uma conexão com ele para estimular a ação. Se eu vou vender alguma coisa, eu preciso estimulá-lo à compra. Se eu vou ensinar alguma coisa, eu preciso estimulá-lo a entender e a querer colocar aquilo em prática. Enfim, se eu vou colocar uma palavra de Deus aqui, eu preciso estimular que ele entenda e que ele se converta àquela palavra, àquela religião. Então, quais são os objetivos? Se eu estou no entretenimento aqui, eu vou usar aquilo, disso até que a gente vai falar agora um pouco, até o entretenimento ele tem esse objetivo. Se eu estou num drama, a gente tem a catarse, que a gente chama. A catarse é o momento em que você chega ao ápice daquela emoção, que chega a transbordar, às vezes até ter um efeito na sua vida. Um momento de catarse, numa peça dramática, num filme em que algo acontece, que você pensa na sua vida. No humor, o riso também é uma catarse. E muitas vezes o humor traz questões dificílimas para a gente, que a gente, a partir do humor, a gente consegue tocar naquelas questões muito difíceis de serem cavucadas, de serem mexidas. O humor tem essa potencialidade de conseguir fazer com que a gente pense sobre coisas difíceis a partir do riso, a partir da comédia. A gente se permita rir de uma situação e ver a reflexão posterior. Então, são também estímulos a uma ação. Você sai, por exemplo, faz uma piada, uma piada sobre uma determinada situação, uma piada sobre casamento, como as pessoas se relacionam, aí você ri, você percebe que você faz aquilo também, aí você dá risada e tal, e depois você sai, poxa, eu faço aquilo, né, não é legal, eu vou parar de fazer aquilo. Existe um estímulo também para que você mude aquela atitude. Então, o humor consegue trabalhar com isso, com essa forma de transformação também do que a gente é. O drama também, de você pensar sobre alguma coisa que feriu, que machucou alguém, e você querer fazer diferente a partir daquele momento, querer tratar melhor as pessoas, enfim. Então, tem estímulo também, mesmo no entretenimento, nos filmes, nas peças de teatro, nos shows, também tem. Quando a gente ouve uma música que faz a gente refletir, ouve um Chico Buarque, uma voz de Maria Bethânia, uma canção que fale de uma dor extrema, de amor, e você sai daquilo pensando na dor que você também teve, um estímulo para ou chorar mais, e viver o luto inteiro daquele amor que se foi, ou respirar e nem que seja o a fila andou, eu te falei, enfim, vai existir um estímulo para você fazer alguma coisa, nem que seja para dizer que a fila andou. Brincadeiras à parte, é isso aí, a gente está sempre estimulando com as nossas comunicações. Vamos lá então, vamos continuar aqui o nosso conteúdo, porque a gente precisa chegar à pessoa com uma verdade. Ontem eu estava conversando com uma nutricionista e dando uma espécie de mentoria para ela e falando exatamente disso, que a gente precisa ter a nossa verdade. Ela, como nutricionista, o que é que ela quer ali? Estimular a pessoa a conseguir fazer, a fazer aquela dieta, a seguir a dieta, a não desistir, a entender quais são as dificuldades. Uma boa nutricionista coloca aquele alimento também que a gente precisa às vezes comer, que sente muita vontade, e aí já vai compensar com o outro. Enfim, ela vai estimular para que aquela pessoa chegue ao objetivo final dela, que é o emagrecimento. Nesse caso específico aqui que eu estou citando. E aí, o que ela precisa fazer para criar essa conexão? Será que
com tanto aplicativo de nutrição, por que eu vou atrás de um nutricionista? Porque eu preciso do humano, eu preciso da conexão. Por que você está aqui vendo um vídeo meu que ensina a falar em público, que ensina a falar para o público, que te ensina a ter segurança, que te ajuda a construir essa segurança para você falar bem em qualquer ocasião, em qualquer situação? Por que você não foi ler um livro? Porque a gente precisa desse contato, a gente precisa dessa conexão, dessa interação. Nós somos humanos. E a gente só consegue passar isso para as pessoas, para criar essa conexão, para desenvolver essa conexão, se nós somos verdadeiros. Se nós colocamos a nossa essência naquilo que a gente faz. E isso tem muito a ver com carisma também. É você se colocar ali, tirar todas as amarras, as armaduras, os nós, a distância, e deixar as coisas se conectarem, se entrelaçarem, deixarem as coisas unidas. E eu só consigo fazer isso se eu me exponho, se eu me coloco aqui em exposição para te revelar a minha verdade, nessa conexão. Então a verdade, gente, a sua essência colocada nas pessoas é uma forma de empatia, uma forma de conexão gigante. Quantas vezes você não falou assim para alguém sobre o seu casamento? Ah, meu casamento não tá legal e tal. A pessoa vai lá e se abre também. Ah, e o meu também. A pessoa que você pensava que tinha um casamento perfeito dos sonhos. É só você se abrir um pouquinho que a pessoa tem coragem de se abrir e também colocar alguma fragilidade ali em jogo, uma fragilidade na mesa. Em jogo não, na mesa. Porque você coloca e ela coloca também. Então as pessoas sempre estão vivendo uma dorzinha, uma dificuldade, e quando o outro vai lá e tem coragem de colocar aquilo, a pessoa também coloca. Então quando nós somos verdadeiros, eu não estou falando aqui de expor nossas fragilidades o tempo inteiro, mas ser verdadeiro inclusive na nossa alegria, o que te faz feliz. O que me faz muito feliz é ter esse desenvolvimento de vocês, ver você postar alguma coisa para mim, dizer que se desenvolveu, que aquilo abriu sua mente sobre determinado assunto. Isso me faz muito feliz. Então quando eu trabalho em cima desses objetivos, quando eu trabalho em cima desses argumentos que vocês me passam, das demandas que você tem, isso me deixa feliz, me deixa realizada. Então, a alegria, ela também transborda da gente. Ela vem uma forma de verdade. Quando a gente tem essa verdade com o outro, a gente tem uma conexão muito boa. Seja sempre verdadeiro, não tente ser quem você não é, em qualquer profissão. Em qualquer profissão, não crie padrão, não, porque o bom médico, ele faz assim, faz assado. Não, o bom jornalista, ele tem uma voz tal. Ah, a boa professora tem tal postura. Não, sabe, esquece. Seja você, seja você. Ah, mas eu falo muito rápido. Fala rápido, só trabalha a sua dicção, trabalha a sua energia, fica um pouco mais atenta, tem esse ouvido crítico que eu falo aqui no Alencon, no curso de oratória em Vila Nova, na nossa metodologia, que tem esse ouvido crítico para você se observar se você está sendo claro, mas se é seu jeito, fala rápido, fala animado, segue lá, seja verdadeiro, tá? Construa, consolide a sua essência para que ela seja passada para os outros sem problema nenhum. Isso vai fazer você ter bastante conexão, ainda mais quando você trata de um tema em que você acredita. Eu tô falando aqui, para mim é muito simples fazer isso. Você vê que eu ligo o play aqui, vai até o final, a gente não tem corte nenhum. Quase nunca a gente tem corte, só quando tem algum problema técnico, porque eu gosto muito de falar isso. Eu vou no flow, como diz aqui meu companheiro de trabalho. A gente vai seguindo, porque eu vou falando. Então, quando você fala daquilo que você gosta, que você acredita, quando você teve a bênção de escolher a profissão que você gosta, isso fica muito mais fácil. Se você não gosta, é um problema, não tenho o que fazer agora, é o meu trabalho, é o meu sustento. Vamos arrumar, então, uma faísca de amor naquilo, nem que seja o ganho que você vai ter no final do mês, nem que seja, se você fizer muito bem, você vai poder ir mais cedo para casa, você vai ter mais tempo. Enfim, descobrir aquilo que te dá um ânimo, nem que seja interior ao trabalho, mas exterior, para que você realize aquilo da melhor forma, para você conseguir ter essa conexão com as pessoas, para você ser verdadeiro e você ter essa alegria a falar, que é muito importante também, a alegria no discurso. Tem também material sobre isso, que é o que eu sempre falo. Quando a gente fala daquilo que a gente acredita, fica muito mais fácil. Eu, por exemplo, sou uma vendedora daquilo que eu acredito. Eu já vendi meus espetáculos de teatro, já vendi anúncio da minha página de revista que eu tinha. Então, aquilo que eu acredito, aquilo que eu faço com muito amor, vender coisas minhas é muito mais fácil do que vender coisas dos outros, né? Vender uma coisa que eu não acredito. Poderia vender? Poderia. A gente tem estratégias, a gente tem formas,
Isso tudo a gente consegue aprender. Mas, sem dúvida, essa verdade, essa essência de que eu falo, ela vem muito mais profunda quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, que a gente admira, que a gente quer, que a gente ama. Tá certo? Para que você chegue a essa pessoa. Tem uma frase que é muito boa, que é o não venda o que você não compraria. É difícil a gente vender aquilo que a gente não compraria, né? Então pense sobre isso também. Conhecer o seu público é muito importante, que eu já falei, para você conseguir chegar até ele, você precisa se conectar e daí estimular, você precisa conhecê-lo. E uma coisa que eu quero terminar falando disso, que é sobre a gente estar nesse mundo para servir. Servir, gente. Estamos nesse mundo para servir. Todas as profissões existem para servir alguém. Pense muito sobre isso. Que tudo que a gente faz para servir as pessoas. Tenha isso em mente. Quando você se coloca à disposição de servir alguém, fica mais fácil dessa pessoa se conectar a você. E aí você vai conseguir estimulá-la a fazer algo que vai ser bom para ela, inclusive. Não só é bom para você, mas um bom negócio é quando é bom para ambas as partes. Então, você vai vender alguma coisa que vai ser muito bom para ela também. Tá certo? Então, estamos nesse mundo para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Olhar com atenção para a pessoa, para que você tenha compreensão do que ela precisa naquele momento, se conectar. No caso do vídeo, da câmera, olhar para a câmera, para eu passar essa sensação que eu estou te olhando no fundo dos seus olhos, hein? Então, eu olho para a câmera para me ajudar nisso. A gente gosta de ouvir quem se interessa por nós. Então, se a gente mostra interesse pela pessoa, a pessoa vai gostar de ouvir a gente. Então, mostra esse interesse principalmente no seu olhar. O olhar é fundamental. Tem episódio também sobre isso, porque uma coisa que eu bato na tecla é o olhar interessado. Não é olhar só não, é olhar interessado, olhar olho no olho para você manter essa ligação com o público. É isso, gente. Esse foi mais um episódio do nosso Falando com Ellen, hoje falando de estimular o público, estimular para que ele tome alguma ação, tenha alguma atitude, porque é isso que nós fazemos na vida. Toda a comunicação, a gente pede uma ação, a gente pede um estímulo, nem que seja para continuar ouvindo a gente com algum propósito, porque a pessoa só vai ouvir se aquilo interessar a ela também. Então, todos nós precisamos nos conectar à nossa plateia para que a gente consiga estimulá-la a fazer aquilo que é importante, que a gente acredita que é importante pelo menos, tá bom? Até o próximo Falando com Ellen, porque eu quero sempre continuar falando com você. Me escreve no direct, aqui nos comentários, eu quero te ouvir.